Acordei com o som do meu celular vibrando sem parar. No começo, pensei que talvez alguém tivesse lembrado do meu aniversário, um amigo, uma tia esquecida, uma mensagem dizendo algo como: espero que hoje seja especial. Mas, na verdade, era do meu pai. Ele vendeu meu notebook. Disse que meu irmão precisava de um iPhone. E que eu deveria ser grata porque eles ainda me davam comida. Meu nome é Raquel, e não importa de onde você está assistindo, fica comigo. Porque, no meu aniversário, eu não ganhei bolo. Não ganhei um abraço. Fui roubada. De novo. E, dessa vez, eles não faziam ideia de com quem estavam mexendo. Não havia nenhum feliz aniversário na mensagem. Só aquela frase cruel, como se o aparelho pelo qual eu trabalhei tanto para comprar minha ferramenta de estudo, minha chance de conseguir uma bolsa, meu passaporte para a liberdade fosse algo que eles pudessem simplesmente tirar de mim sem pensar duas vezes. Fiquei olhando para a tela, em silêncio, atordoada. E então veio o complemento: além disso, você vai pagar $1.300 da mensalidade da faculdade até sexta-feira. Sem explicação, sem pedido. Apenas uma ordem. Do jeito que se fala com alguém que se acha dono. Sentei na cama. O cobertor ainda enrolado nas minhas pernas. E, pela primeira vez em anos, eu não senti nada. Nem choque, nem tristeza. Apenas um vazio estranho, limpo, no peito. Aconteceu de novo. A minha vida inteira, eu sempre fui a segunda opção, depois do meu irmão. Quando entrei para as turmas de honra, eles deram de ombros. Quando ele passou em educação física, fizeram uma festa. Quando levei um notebook para casa, quando comecei a fazer aulas extras e a trabalhar meio período num restaurante, eles diziam: finalmente, você começou a contribuir. E quando ele quis o iPhone mais novo, eles venderam a minha contribuição. Eu respondi com 2 palavras: sem chance. 10 segundos depois, minha tela acendeu de novo. Então some. Assim. Você é cortada. De uma hora para outra. Sem conversa, sem arrependimento, só o exílio por se recusar a financiar o filho favorito. Me levantei devagar e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu já esperava por isso. Eu vinha me preparando para esse momento, mesmo que eles não soubessem. Para eles, eu ainda era menina obediente, que aceitava tudo calada e era grata pelas migalhas. Mas eles não sabiam que, nos últimos meses, eu vinha transferindo meu dinheiro para uma conta privada. Que eu tinha trocado a senha do portal da faculdade. Que já tinha conseguido moradia através de um mentor bolsista, só por precaução. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Mas iam descobrir. Fui até a cozinha. Não tinha ninguém em casa. Só uma pia cheia de louça suja e uma faixa escrita Feliz Aniversário, Jason, do ano passado, ainda pendurada em cima da janela. Sentei à mesa e peguei o envelope pardo que tinha etiquetado 3 semanas antes, só por via das dúvidas, caso eles realmente me expulsassem. Lá dentro havia extratos bancários impressos, registros de saques, minha declaração oficial abrindo mão de qualquer responsabilidade pelas mensalidades do meu irmão, uma cópia do e-mail que enviei para a universidade dele na noite anterior, e uma carta curta, direta. Você não me criou. Só me drenou. Esta conta agora está vazia. E eu também peço desculpas. Coloquei o envelope bem no centro da mesa. Depois, fui embora. Sem bater portas. Sem música dramática. Apenas o clique suave da porta da frente se fechando atrás de mim e o ar frio da liberdade batendo no meu rosto pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, soube de tudo. Meu irmão estava em pânico. Minha mãe gritava. E meu pai ligava para todo número que conseguia lembrar. Eu tinha 10 anos na primeira vez que meus pais pegaram algo que era meu e entregaram a ele como se sempre tivesse pertencido a ele. Era uma câmera digital azul que ganhei num sorteio da escola. Meu primeiro prêmio de verdade. Eu guardava ela numa caixa de sapato debaixo da cama, tirando fotos de flores, de álbuns antigos da família, de qualquer coisa que me fizesse sentir que podia congelar um momento antes que ele sumisse. Até que um dia, sumiu. Procurei por toda parte, perguntei para minha mãe. Ela nem tirou os olhos do celular.
Ah, se demos pro seu irmão. Ele precisava para um trabalho da escola. Seja grata por estar sendo útil. Seja grata. Essa era a frase preferida dela. Seja grata porque ainda te damos comida. Seja grata por ter um teto. Seja grata porque ele é seu irmão. Mas não era a gratidão que ela queria. Era silêncio. Eles chamavam isso de paternidade. Eu chamava de pirataria. Com 12 anos, já sabia que não devia colocar meu nome em nada na geladeira. Minhas sobras sempre sumiam. Meus presentes de aniversário eram reciclados para atender às vontades do meu irmão. Mesada? Só se eu lembrasse. E mesmo assim, tinha que dividir. Ele ganhava festas, aulas de direção, tênis novos só porque gostava da cor. Eu ganhava roupas usadas e um tapinha nas costas se não reclamasse muito alto. E o pior. Muitas vezes ele nem queria tudo aquilo. Era preguiçoso. Sim. Mimado. Com certeza. Mas às vezes eu via nos olhos dele um lampejo de culpa, talvez desconforto quando meu pai colocava algo na mão dele e dizia: "Tiramos isso da Raquel para você." Mas ele nunca recusava. E isso fazia dele cúmplice. Na escola, quando ganhei a feira de ciências, eles saíram mais cedo para assistir o jogo de basquete do meu irmão. Ele nem jogou aquele dia. Ficou no banco. Depois, minha mãe disse: "Você vai ter outras feiras." Ele nunca teve outro jogo. Foi aí que parei de convidá-los para as coisas. No ensino médio, eu já sabia as regras. Trabalhe em silêncio. Tenha sucesso em silêncio. Bancando o próprio futuro. E, acima de tudo, nunca ofusque seu irmão. Mesmo quando fui aceita em um programa de preparação para a faculdade, eles não perguntaram o que eu ia precisar. Perguntaram se meu irmão podia entrar também. Ele não conseguiu. Mas isso não os impediu de me pedir para ser tutora dele. No ensino médio, sim. Eu até ajudei ele a escrever a redação de ingresso. Ano passado, ele reprovou em 2 matérias e perdeu a bolsa. Quem eles chamaram? A mim. Sem explicação, sem conversa. Só. Pague. Seu irmão precisa continuar estudando. Meu pai disse que todos precisávamos fazer sacrifícios. Perguntei. E você? Quando foi que você sacrificou alguma coisa? Ele ficou em silêncio. Não conseguia nomear nada. O problema não era só eu ser invisível. É que eu era útil. O bode expiatório. O plano B. A filha descartável, que eles usariam enquanto fosse conveniente. E jogariam fora no primeiro não que eu dissesse. Então, quando venderam meu laptop. Não foi só um roubo. Foi o golpe final. Feliz aniversário, Raquel. Você ainda é o almoxarifado da família. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu já tinha parado de reabastecer as prateleiras. Eles pensaram que eu simplesmente engoliria aquilo. O laptop vendido. A cobrança de $4.300. A mensagem de aniversário que nem sequer dizia meu nome. Eles acharam que eu ficaria furiosa por um momento, choraria no travesseiro, depois entregaria o dinheiro e diria: "Tudo bem. Eu entendo." Mas a verdade é, eu parei de entender há muito tempo. A verdade é que eu estava me preparando para esse momento. Meses atrás, depois que eles pegaram emprestado $800 da minha conta bancária sem pedir de novo, alguma coisa em mim quebrou. Não foi uma quebra barulhenta. Foi sutil. Silenciosa. Daquelas que a gente só percebe quando já trancaram a porta atrás de você. Naquela noite, abri uma nova conta bancária no meu nome. Com autenticação em 2 etapas, alertas de movimentação, sem extratos em papel. E comecei a transferir dinheiro. Devagar, em quantias pequenas. O suficiente para não levantar suspeitas. $80 aqui, 200 ali. Fechei minha conta de estudante, redirecionei minha ajuda financeira para essa nova conta, arranjei um emprego de meio período dando aulas particulares de biologia online, e recebia o pagamento por um app que só eu tinha acesso. Eles achavam que ainda tinham controle.
que a conta da família, usada para pagar minhas mensalidades e guardar minhas economias, era única. Não sabiam que aquela conta estava vazia fazia semanas. A única coisa que deixei lá foi um bilhete, dentro do envelope marrom que coloquei na mesa da cozinha. Esta conta não existe mais. Assim como a sua autoridade sobre o meu futuro. Dentro do mesmo envelope, deixei também uma cópia do e-mail que enviei para o setor financeiro da minha universidade. A quem possa interessar. Eu, Raquel Morgan, revogo formalmente minha responsabilidade financeira sobre quaisquer mensalidades, moradia ou contas vinculadas a Jackson Morgan. Não sou mais consignatária e não farei mais nenhuma contribuição. Documentos comprobatórios anexados. Incluí também um formulário autenticado revogando o acesso dos meus pais ao meu portal estudantil, junto com a aprovação da minha solicitação de transferência de moradia. Eu estava me mudando para um apartamento do outro lado da cidade, financiado pelo subsídio F. A maior parte das minhas coisas já estava embalada. Meu laptop reserva, documentos importantes, itens essenciais, e as únicas fotos que eu queria manter uma delas com meu antigo mentor do ensino médio. Nenhum parente na imagem. Na noite anterior à minha partida, dormi como uma pedra. Sem ansiedade. Sem medo. Só pronta. Eles sempre acharam que tinham controle sobre mim. Mas a verdade é que só estavam administrando uma versão de mim que deixei para trás anos atrás. Meu verdadeiro eu? Já tinha ido embora. Quando deixei aquele envelope na mesa da cozinha, não foi por vingança. Não era uma filha dizendo olhem para mim. Era uma mulher dizendo, eu vi tudo. E terminei. Saí antes do sol nascer. Peguei o ônibus até meu novo lugar. Deixei as malas no chão, sentei no colchão com as pernas cruzadas. E escutei o silêncio. Não parecia vazio. Parecia limpo. Como se, finalmente, eu tivesse fechado uma porta que nunca deveria ter atravessado. A primeira ligação veio às 6h14. Não atendi. Depois, uma mensagem. Onde está o dinheiro? Me liga agora. Outra. Você acha isso engraçado? Sua mãe está chorando. Coloquei o celular no balcão da cozinha e fiz café. Preto. Forte. Sem açúcar. Sem mentira. Às 7h, o nome do meu irmão começou a piscar na tela. Ei, o que você fez? Eles estão surtando. Disseram que você limpou a conta. Você precisa ligar para o papai. Estou falando sério. Minha mensalidade vence hoje. Mexi meu café, observei o vapor subir, e ouvi a música que eu nunca escutava sob o teto deles. Às 7h28, meu pai tentou me ligar por FaceTime. Recusei. Ele tentou de novo. Recusei outra vez. Então veio a mensagem de voz. A voz dele tinha aquele tom calmo e cortante que eu conhecia bem demais. Você deixou seu ponto bem claro. Agora cresça e conserte isso. Seu irmão precisa desse dinheiro. Não, desculpe. Não, fomos longe demais, só conserta. Porque foi sempre isso que eu fui, a que conserta. A que preenche as lacunas. Que faz os pagamentos. Que engole a culpa. Nunca perguntaram como eu estava. Nenhuma vez. Só às 9h eles perceberam que eu estava falando sério. Que eu não estava escondida no meu quarto. Eu tinha ido embora. Foram até meu antigo apartamento da faculdade. Mas eu já tinha limpado tudo na noite anterior. As chaves estavam na caixa de correio. E eu troquei a fechadura. Ligaram para meus amigos. Ninguém respondeu. Tentaram falar com minha orientadora da faculdade. Ela os direcionou para a política de privacidade do aluno. Aí meu pai mandou outra mensagem. Isto é traição. Criamos você melhor do que isso. Quase ri. Criaram. Eu me criei. Entre livros emprestados e bicos de meio período. Enquanto eles tratavam o aniversário do meu irmão como um feriado nacional. Eu não respondi. Ao meio-dia, bateu o desespero. Só nos dê acesso à conta. É só isso que precisamos.
Depois conversamos. É tudo o que pedimos. Sempre voltava ao que eles precisavam. Eles não estavam em pânico porque eu fui embora. Estavam em pânico porque levei o controle comigo. Porque, pela primeira vez, quando estenderam a mão para a gaveta chamada Raquel, ela estava vazia. E meu irmão, ele foi o primeiro a quebrar. Raquel, por favor. Tô ferrado. Disseram que você ia pagar. Você sempre paga. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. E então, pela primeira vez na vida, digitei sem tremer. Não mais. Ele respondeu com 3 palavras. Eles estão surtando. E eu acreditei nele. Porque é isso que acontece quando quem depende perde a fonte. Eles desmoronam. Eu não os bloqueei. Ainda não. Queria que eles ficassem ali, sentados no próprio silêncio. Mas, desta vez, o silêncio não vinha de mim. Dessa vez, eu não estava apenas quieta. Eu tinha terminado. O primeiro estalo real não veio de gritos dentro da casa. Veio de fora. Quando eles perceberam que não dava mais para sustentar as mentiras. A mensalidade do meu irmão vencia na sexta-feira. E eu já tinha revogado todos os vínculos legais entre mim e a conta dele. Sem fiadora. Sem contato de emergência. Sem responsável financeiro. O setor financeiro da faculdade tinha toda a papelada. Eu confirmei 3 vezes. Então, quando o pagamento foi recusado, não foi um erro. Não foi atraso. Foi intencional. Na manhã de segunda-feira, ele foi retirado do dormitório. Na terça-feira, apareceu o aviso no portal do aluno. Pagamento necessário para restabelecer matrícula. Ele não postou nada, ainda. Mas a notícia correu rápido. O garoto que tinha os pais que se gabavam do futuro brilhante. Cuja irmã cuidava de tudo nos bastidores. De repente não estava mais matriculado. E eu não disse uma palavra. Mas o silêncio, como aprendi, faz barulho. Quando as pessoas estão acostumadas com a sua obediência. Na quarta-feira, ele finalmente explodiu. Postou uma story borrada no Instagram. Mesa de cafeteria, livro aberto, legenda amarga. A família finge que te apoia, até não apoiar mais. Depois veio outra. O abandono é real. Ainda mais quando vem de quem te deve tudo. Ó. A garota que emprestou livros, revisou redações, ensinou a montar um orçamento. Eu andevia isso a ele? Não respondi. Mas eu não era a única vendo. Minha antiga professora de inglês do ensino médio, Sra. Langford, comentou na story. Ela sempre foi esperta. Gentil. Corajosa quando era hora de denunciar absurdos. Engraçado, o garoto que teve tudo foi expulso. E agora você chama isso de abandono? O comentário dela ficou no ar por 10 minutos. Antes que ele apagasse tudo. Mas já era tarde. As pessoas começaram a perguntar. Um amigo da faculdade me mandou mensagem. Ei, você não era quem fazia tudo por ele? Ele tá postando como se você tivesse sumido. Tá parecendo muito falso. Outro mandou um print de um post antigo do meu pai no Facebook. Se gabando de como a filha cuidava da educação do irmão. Como se fosse uma segunda mãe. Isso foi há 1 ano. Agora, eles me chamam de ingrata. Mas os recibos não mentem. Eu tinha documentos. E-mails. Capturas de tela de transferências. Provas de cada centavo que tiraram de mim. E mesmo sem ter postado nada, minha ausência falava mais alto que qualquer texto. Porque quando alguém sempre aparece, de repente, as pessoas notam. Minha mãe tentou ligar de novo naquela noite. Deixou uma mensagem de voz. Suave. Doce. Manipuladora. Você deixou seu ponto claro, querida. Só volte. A gente conversa. Somos sua família. Mas eu sabia que não era bem assim. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta da função que eu exercia. E agora que a mentira estava desmoronando.
A imagem da filha perfeita. Da família perfeita. Eles queriam o bode expiatório de volta. Pra consertar. Pra limpar. Pra aguentar. Mas dessa vez, não. Dessa vez, a casa de vidro rachou. E eu não estava segurando a vassoura. A essa altura, eles já tinham lido o envelope. Eu sabia. Porque meu irmão me mandou mensagem. Aquela carta era realmente necessária? Sim. Era. E não por eles. Por mim. Aquele envelope não foi um ato de vingança. Foi um registro. Um recibo. Um memorial de uma filiação que ninguém protegeu. Lá dentro, junto com comprovantes bancários. E isenções de mensalidade. Havia uma única folha de papel pautado, dobrada. Com tinta borrada no canto. Uma carta. Para ser lida por todos que ainda acreditam que me possuem. Você não me criou. Você me usou. Usou meu tempo. Minha energia. Meu silêncio. Transformou meu esforço em recurso. Para alguém que nunca se importou com nada. Além da próxima coisa que podia pegar sem merecer. Você deu tudo para ele. E tirou tudo de mim. E quando pedi algo pequeno? Como ficar com aquilo que eu mesma paguei? Você me mandou ser grata por me alimentar. Então, vamos deixar claro, fui eu que me alimentei. Quando trabalhava em turnos e estudava. Quando aprendi sozinha a fazer orçamento. Porque ninguém mais sabia. Quando escrevi 2 redações de faculdade. Uma para mim, outra para ele. Agora, chega. Eu não sou seu pai substituto. Não sou a prova da sua boa criação para postar no Facebook. Quando convém. Sou sua filha apenas no nome. E, a partir de hoje, nem isso mais. Você não pode exigir nada. De quem você descartou. Não pode gritar ingratidão. Para quem manteve sua casa funcionando em silêncio. Não pode roubar minha voz. E depois implorar para eu falar. Quando as paredes começarem a tremer. Você me mandou ir embora? Perfeito. Porque eu nunca me senti mais em casa. Do que agora fora das suas paredes. Boa sorte. Não por ódio. Por cura. Raquel. Esse era o significado do envelope. Não era sobre dinheiro. Nem sobre o laptop. Era sobre deixá-los ver em palavras, em tinta, em definitivo. Que a menina que eles criaram para se dobrar tinha se levantado. E que eles não tinham mais força para empurrá-la para baixo de novo. Meu pai nunca respondeu. Minha mãe ligou 2 vezes e desligou. E meu irmão? 2 dias depois, postou uma selfie na academia. Não dá para confiar em ninguém hoje em dia. Mas pelo menos ainda tenho a mim mesmo. Olhei para aquilo por um segundo. E fechei o aplicativo. Porque era esse o ponto. Ele ainda tinha a si mesmo. Pela primeira vez na vida. Teve que se segurar sozinho. Sem mais boia de salvação. Sem mais irmã quieta para carregar a vergonha. Sem motor invisível puxando ele para frente. Ele estava exposto. E eu, finalmente, fui vista. Mesmo que eles nunca digam isso. Mesmo que jamais admitam. Quando você deixa a verdade sobre a mesa, o barulho mais estridente da casa passa a ser o silêncio que se instala depois. Eu não fugi, eu saí. Há uma diferença enorme. Fugir é pânico, é medo, caminhar é decisão. E, no dia em que me afastei daquela casa, daquela família, daquele ciclo infinito de controle disfarçado de cuidado, não olhei para trás. Meu novo apartamento não era grande coisa, um colchão no chão, uma cadeira, uma cozinha precisando de faxina, mas era meu. Cada centímetro estava livre das exigências deles. Pela primeira vez na vida, soltei um suspiro de verdade, profundo o suficiente para alcançar partes de mim que não sentia desde criança. Trabalhei fins de semana numa clínica, terminei o semestre em dia, comecei terapia com bolsa de bem-estar estudantil. Quando minha terapeuta perguntou o que seria cura para mim, respondi liberdade. Que tipo? Ela quis saber. Sorri, do tipo em que eu não me encolho quando o celular vibra.
2 semanas depois, desativei as notificações, 3 semanas mais tarde, já dormia melhor. Uma noite comprei um bolo simples de baunilha, com uma única vela. Estava 2 meses atrasado, mas não importava. Acendi a vela, dei a primeira garfadada em família, sem presentes realocados, só eu e meu aniversário de verdade. Naquela mesma noite me inscrevi no estágio em outro estado, um programa de pesquisa competitivo que eu sempre evitara porque me afastaria da família. Agora, esse era exatamente o objetivo. Enviei a inscrição, uma semana depois, recebi a oferta e aceitei. Gritei, chorei, ri até doer não pelo programa, mas porque percebi que não contará a ninguém, e isso era perfeito. Finalmente eu construía uma vida que dizia respeito apenas a mim. Na manhã seguinte chegou uma carta de uma antiga professora que sempre me dizia: você é mais forte do que imagina. Ela escreveu: Raquel, você nunca esteve perdida, só morava numa casa que não enxergava o mapa que segurava. Coloquei a carta na parede, acima da mesa onde planejava meu futuro. Nova cidade, novo papel, nova versão de mim, não mais a consertadora, nem o bode expiatório, nem a irmã sacrificável. Eu não era a garota que ficou, era a mulher que foi embora. 6 meses depois, ergui um certificado diante de um auditório lotado de alunos, mentores e profissionais de saúde, excelência em pesquisa e liderança acadêmica Raquel Morgan. Os aplausos eram reais, merecidos, não vinham por pena nem por obrigação, mas de quem enxergar o trabalho, não o drama. Alguém registrou meu sorriso e publicou a foto. A legenda da aluna que eu orientava dizia: esta mulher é a razão de eu continuar em STEM. A pessoa mais forte que conheço. A imagem circulou um pouco, ganhou marcações, compartilhamentos e, de algum jeito, foi parar no feed do meu irmão.